Imagine a bomba atômica nas mãos de um insano. Quer saber mais? Quer saber mais sobre o filme que seria um suspense e que virou uma das comédias, uma das melhores comédias de todos os tempos? Eu sou o Ricardo Napoleão e vou te levar para uma viagem. Essa viagem é pelo mundo de um tal Doutor Fantástico. Bom, para começar, a gente vai falar do diretor do nosso filme de hoje, que simplesmente ele é aclamado como um dos cineastas mais influentes de todos os tempos. Incríveis filmes 2001, Uma Odisseia no Espaço, por exemplo, inesquecível, né? The Shining, O Iluminado, sensacional. Clockwork Orange, ou Laranja Mecânica, são alguns exemplos da capacidade do Kubrick em criar esses mundos, essas histórias inusitadas com tanta personalidade, né? São imagens e cenas inesquecíveis que vamos mostrar sempre aqui no canal. Que tal a gente, aliás, fazer um mês dedicado ao Kubrick? É uma ideia, hein? Se vocês gostarem da ideia, é só deixar aqui nos comentários que a gente faz, né? O Kubrick, com certeza, ele é responsável por cenas memoráveis, né? E hoje o nosso foco é o seu incrível filme com um nome bem singelo, Dr. Strangelove ou How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. No Brasil o título ficou sendo mais simples, Doutor Fantástico. Em Portugal, Doutor Estranho Amor. A ideia do Kubrick começou com um pensamento vago sobre um thriller que teria um acidente nuclear como mote principal. Quando a gente fala em thriller, né, o que vem à mente? Thriller! Eu me lembro logo da música do imortal Michael Jackson, né? Mas no dicionário tá bem assim, é uma peça teatral, livro ou filme com uma história excitante, normalmente com um tema relacionado com a solução de um crime. O medo da guerra nuclear era a solução desse problema, difundido na época, foi o pano de fundo, inclusive, para a ideia principal do filme Dr. Strangelove. O poder das potências nucleares, sempre com um jogo instável, ele acabou sendo a base do conceito inicial, né, para a criação de uma história. O romance Red Alert, do Peter George, foi um catalisador das informações que começaram a se juntar. O futuro vencedor do Prêmio Nobel de Economia, chamado Thomas Schelling, ele escreveu um artigo para o Bulletin of Atomic Scientists, que foi republicado pelo jornal britânico The Observer. Nesse artigo, o George elogiou o livro Red Alert e o Kubrick, então, imediatamente ele compra os direitos do livro. Vocês estão vendo que, né, a história é cheia de possibilidades, né? Mas o mais surpreendente vem daqui a pouco. Não se esqueça, hein? A gente está conversando aqui, mas no final do vídeo, vocês sabem, né? A gente vai dar aquela dica de ouro, de melhores cenas para você ver ou rever. Essa vai ser muito boa. Mas voltando ao nosso Kubrick, ele começou a escrever o roteiro juntamente com o Peter George, baseado no livro Red Alert que a gente estava falando. E olha que o Kubrick disse o seguinte: a minha ideia de realizar o filme como uma comédia pesadelo surgiu nas primeiras semanas de trabalho no roteiro. Eu descobri, ao tentar dar mais corpo e imaginar as cenas em sua integridade, que era necessário deixar de fora coisas que eram absurdas ou paradoxais para evitar que se tornassem engraçadas. E estas coisas, elas pareciam ser as mais próximas ao epicentro das cenas em questão. Resumindo, aos poucos, o Kubrick ele descobriu que poderia fazer uma comédia, mais exatamente uma comédia de humor negro. Foi aí que ele trouxe o Terry Southern para ser o co-roteirista. E o Southern ele tinha escrito um romance cômico, The Magic Christian. E o Kubrick ele tinha recebido de presente esse livro do nosso Peter Sellers.
Por falar em Peter Sellers, você se lembra, né? Você já viu o vídeo aqui sobre outro filme desse ator memorável aqui no canal? Aqui tá o link, hein? O Homem que Explodiu Hollywood. Dá uma olhadinha lá. Você vai ver que nesse vídeo o Peter Sellers ele foi uma espécie de co-roteirista, né? Porque as grandes cenas do filme The Party, elas são improvisadas, são cenas que o Sellers inventou na hora. Vai acontecer o mesmo aqui no filme Doutor Fantástico. O Sellers ele improvisa cenas memoráveis, né? Os improvisos eram incorporados ao texto escrito. Essa técnica em inglês se chama retroscripting, algo como retroroteirização. Consiste nessa possibilidade de incorporar a atuação e falas propostas pelo ator que passa, de alguma maneira, a ser o co-autor da obra, né? Ele vai participar na autoria. O interessante é que a Columbia Pictures ela concordou em financiar o filme com uma condição, que o Peter Sellers interpretasse pelo menos 4 papéis de destaque. Essa condição ela surgiu a partir do sucesso do filme Lolita, de 1962, o filme que Kubrick tinha acabado de dirigir. Então a performance do Peter Sellers ela teria sido decisiva no sucesso de Lolita. O seu personagem ele assume ali diversas personalidades. Esse filme é genial, o crítico de cinema americano, super importante, que é o Roger Ebert. Ele colocou o filme Doctor Strangelove na lista dele de grandes filmes, afirmando que ele é possivelmente a melhor sátira política do século. Acho difícil de bater, porque o mais interessante você vai observar que existe até, durante todo o filme, um fetiche que chega a ser sexual pelo poder demonstrado em diversas cenas, o ridículo dos que simpatizam pelo autoritarismo, né? Ele está exposto como um enorme gozo através de imagens de canhões, né, que expelem bombas, metralhadoras, né, pontas de avião que demonstram a pequenez daqueles que acreditam que a ditadura tudo pode. Somente a comédia é capaz de demonstrar e lidar com o ridículo que é a ideia do autoritarismo. I would hate to have to decide. O Peter Sellers resume em uma cena que é memorável, né? A incapacidade de um dos personagens de impedir o próprio braço de fazer a saudação nazista e é vencido pelo próprio corpo que revela a verdade diante de todos. A imagem lá revela o absurdo, a insanidade, né, de quem acredita que isso até pode ser normal. To foster and impart the required principles of leadership and tradition. No ano 2000, como se não bastasse, os leitores da revista Total Film votaram em Doutor Fantástico como a 24ª maior comédia de todos os tempos. É um dos poucos filmes a receber a classificação 100% fresh no site Rotten Tomatoes e é considerado o 15º melhor filme de todos os tempos pelo site Top 10 Reviews Movies. Também obteve o 5º lugar na lista das melhores direções do cinema pelo Instituto de Cinema do Reino Unido, o famoso British Film Institute, sendo a única comédia entre os 10 primeiros. O filme Doutor Fantástico, ele tem que ser visto, especialmente hoje, quando surgem outros doutores fantásticos aí querendo mostrar as suas garras políticas pelo mundo. A boa comédia, ela salva e ao mesmo tempo alerta. E para viajarmos direto para Nova York, daqui, desse ponto, a dica de ouro de hoje é o filme Pretend New York is a City. Faz de conta que Nova York é uma cidade. Com a humorista Fran Lebowitz e a direção de Martin Scorsese. Não perca a nossa conversa sobre esse filme aqui, em breve, nas melhores cenas. A gente está escolhendo as melhores cenas para você. Agora, se você puder, dá o seu like e compartilha, hein?